Senhor presidente, antes de falar sobre o tema que eu gostaria de abordar, eu queria louvar a iniciativa da Comissão de Educação, né, que inclusive se instalou hoje, que reconduziu ao cargo de presidente da comissão o deputado Conte Bittencourt, né, deputado que tem prestado aqui um trabalho maravilhoso, né, à frente da presidência, ou seja, na presidência dessa comissão, e também porque não só tomou posse, mas ato contínuo, também marcou uma audiência pública, né, para a próxima quarta-feira, solicitando a presença do secretário de Educação, do Tribunal de Contas e do MP, e também do sindicato, para debater o porquê das remoções arbitrárias dos funcionários de carreira da Secretaria de Educação. Essa questão da remoção dos funcionários de carreira é uma questão que está desestruturando as escolas, está criando um clima de tensão, um clima de tristeza, está desorganizando, né, as escolas, e quando isso acontece, isso desorganiza também, se abate também sobre as crianças, sobre os jovens que estão dentro dessas escolas. Então, como o objetivo primeiro é prover a educação pública de qualidade, né, para a população, para os setores mais pobres da população, para os setores médios, né, nós não podemos ser favoráveis a nenhum tipo de iniciativa administrativa que cause algum dano à escola e aos nossos estudantes. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma saudação à Comissão de Educação, né, que está organizando essa audiência pública, e em particular e em reconhecimento ao deputado Conte Bittencourt, que de forma brilhante consegue conduzir a educação, ponderando de forma consequente os interesses, né, de todos aqueles que estão envolvidos nessa relação, né, do sistema educacional do nosso Estado. Então, eu queria fazer essa saudação em primeiro lugar. Segundo, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre uma ida. Eu fui convidada pelo IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, a fazer uma visita na cidade de Teresópolis para, enfim, olhar o que está acontecendo na cidade, para perceber a situação da cidade nesse momento, né, completados agora 2 anos da tragédia da região serrana. Então, eu fui a convite do presidente, enfim, do IDEC, senhor Sandro Sabino, né, estive com ele na OAB de Teresópolis, tive a oportunidade de ser recebida pelo presidente da OAB de Teresópolis, Jefferson Soares, e também pelo vice-presidente da OAB. Dentro desse debate, né, feito com o presidente da OAB, ficou assim colocada a preocupação da OAB em Teresópolis com a situação pós-tragédia, com esse período de 2 anos pós-tragédia, a apreensão da cidade em relação às políticas públicas que deveriam ter chegado a Teresópolis e que não chegaram, né, foram recolocadas pela presidência da OAB em Teresópolis. Existe uma solicitação, a OAB está trabalhando nisso, junto com setores da sociedade civil organizada em Teresópolis, né, na reivindicação da construção de um hospital municipal. Eles, inclusive, estão apontando, né, um prédio de um hotel na entrada da cidade, que seria um imóvel, enfim, adequado a receber as transformações de instalações que pudessem garantir esse hospital municipal. Pude conversar ainda com o presidente da OAB da apreensão também que se abate sobre a cidade, em função dos problemas que os moradores daquela região e de outras que precisam passar por ali recebem também ao ter que subir ou descer a serra, né, as constantes e infindáveis obras na serra que não conseguem dar, né, a devida segurança para as pessoas, né, não consegue dar essa devida segurança para as pessoas, a apreensão que existe em relação a isso, e a reivindicação de que seja construído um planejamento estratégico que possa responder às necessidades de segurança, de mobilidade, de rapidez da serra, né, para que os moradores não só de Teresópolis, mas de outras regiões também possam ter tranquilidade naquele acesso. Eu estive, senhor presidente, em vários bairros
da cidade, Beiralinha, Espanhol, Rosário, São Pedro, e pude perceber que continuam os problemas, né? Principalmente são duas questões que são muito sentidas e colocadas pelos moradores da cidade. A primeira questão, o problema da saúde. Inclusive estive também na UPA de Teresópolis, vi os problemas que a UPA de Teresópolis hoje tem para garantir o atendimento da população. Nesses bairros pude receber a preocupação dos moradores com vários postos de saúde que existem nessas localidades e que não têm tido condição de fazer o atendimento da população de forma adequada, alguns postos fechados, alguns sem médicos, outros sem medicação, outros sem instalações físicas que possam atender de forma adequada. Estive no bairro do Espanhol, onde a escola do bairro foi fechada durante a tragédia, de forma correta, né? Foi fechada pela justiça de forma correta. Acontece que as casas do entorno dessa escola foram reabilitadas e a escola permanece fechada, o que é uma incoerência, porque se houver problemas de segurança para a escola, existe também para todas as casas que estão ali no entorno da escola e que até agora não receberam nenhum aviso de saída. Enquanto outras casas que visivelmente são casas que não colocam risco, são casas que estão nesse momento, né, sendo demolidas, fechadas. Então tem uma apreensão muito grande nesses bairros. Nós vimos que em alguns bairros, como Rosário, por exemplo, né, do alto do morro até o final, existem canais, né, de escoamento de água do alto do morro, onde as casas permanecem construídas sobre esses canais e sobre esse escoamento, né, demonstrando a fragilidade daquelas moradias e a fragilidade dos próprios moradores que não têm uma alternativa. Inclusive, eles nos relataram que nos momentos onde existe a chuva forte, que as sirenes tocam para avisar de que pode haver perigo iminente, eles até hoje não têm aonde se dirigir. Eles não têm, existe uma associação de moradores que fica a 100 metros da saída do morro, que essa mesma sede da associação estaria comprometida se houvesse um desabamento, alguma coisa nesse sentido, e é a única referência que eles têm de por onde sair, de por onde correr, o que demonstra, né, uma política inacabada, o que demonstra que aqueles vários milhões de reais que foram votados aqui na casa, nos vários empréstimos que o governo fez com bancos internacionais, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o BNDES, que várias vezes teve aqui o nosso apoio, teve aqui o apoio dos parlamentares da região serrana, e que esse dinheiro efetivamente ainda não conseguiu prover, né, o necessário naquela região para que esses moradores possam voltar a ter paz. Já são 2 anos, né, passados 2 anos dessa tragédia e nenhuma casa foi construída. Esses moradores têm notícia de que agora no mês de março começarão a ser entregues casas em Friburgo, mas em Teresópolis nesse momento não existe o conhecimento, ninguém passou a isso a esses moradores de que existe alguma casa construída para que eles possam voltar a ter um mínimo de paz. E mais do que isso, porque também o que está colocado, que foi avisado pela prefeitura da cidade inclusive, é que a partir do mês de março o aluguel social, que já é baixo, que já não consegue sozinho compor um valor que dê a garantia do pagamento de um aluguel, que mesmo esse aluguel de R$480 será também retirado agora a partir do mês de março. Então é uma situação de calamidade, né, que a cidade ainda se encontra. As pessoas estão ansiosas por respostas a todas essas demandas, o problema da UPA, o problema dos postos, a questão do hospital municipal, se vai acontecer ou não vai acontecer, a crise da Serra, a crise de mobilidade da Serra. E eu queria dizer aqui, senhor presidente, que eu não acho, né, que uma região que teve 918 mortos, uma região que teve mais de 160 desaparecidos, uma região que sofreu tudo que a região serrana e particularmente Teresópolis sofreu, mereça ser tratado com esse descaso.
mereça, né, ficar esperando pela concretização de políticas públicas que tem verba, né, as verbas foram direcionadas para que isso aconteça, e se não está acontecendo é por problemas de gestão, se não está acontecendo, né, é por algum problema que precisa ser colocado, precisa ser resolvido, né? Seria muito importante se fosse feita uma auditoria, né, em todos os recursos que foram mandados para aquela região, e que esses recursos pudessem ser mapeados para que nós pudéssemos ter o controle dos porquês que efetivamente a população de Teresópolis e da região serrana ainda não foi atendida. Então, para concluir, nesse sentido, nós vamos estar, né, aí acionando, né, os órgãos competentes, o Ministério Público, a própria casa que votou esses empréstimos, para que a gente possa localizar os porquês das políticas públicas não estarem se concretizando. Muito obrigada, senhor presidente.